Então tá, bom dia então, pessoal. Nós temos 5 pessoas então online, tá? Começando então tópicos 1, falando sobre saúde da mulher agora daqui para frente. Temos as unidades então 3 e 4 para falar de mulher e nota também avaliativa vai ser de B1, de B2, o encontro 3 e 4, tá? Vou dar o conteúdo e no final da aula, então, se entrar mais gente, eu já faço a revisão da prova, então, com vocês. Pelo que eu li as notas de vocês, vocês foram super bem, tudo acima de 8, tá? Igual eu falei, é uma oportunidade que vocês têm para tirar nota alta, né? Porque aí B2 já tem um conteúdo mais extenso e a prova vai ser presencial, né? Se nada mudar, até então será dessa forma, tá bom? Então, eu vou desativar minha câmera aqui e a gente vai iniciar, tá? Qualquer coisa, vocês podem desativar o microfone de vocês para vocês poderem estar falando comigo, tá? Então, nós vamos começar a falar sobre saúde da mulher, tá? Então, vai ser uma revisão. Vocês já tiveram saúde da mulher já, né? O semestre de vocês. Eu já tive. Já tivemos sim, prof. Já tive. Então tá, então vai ser praticamente um resumo. Então a ementa de tópicos 1, ele mistura criança, adolescente, mulher e puerpério, tá bom? A parte gestacional, essas coisas. Então nós vamos estar falando sobre isso daí, tá? Então nesses encontros para frente serão então a respeito só da saúde da mulher. Então a gente tem aqui, né, falando um pouquinho sobre câncer de mama. O câncer de mama, então, tá? É uma das maiores causas, então, que acontece no Brasil, tá? Então, tumores não invasivos têm 100% de índice de cura. Então, o câncer de mama, né, se ele é diagnosticado no início, né, ele tem 100% de cura, tá? Quando tá uma fase mais avassaladora, né, mais invasiva, e quando já está em metástase, aí fica muito mais complicado, né, porque ele não fica isoladamente na mama, tá? Então, a gente tem aqui. Por isso que a gente sempre ensina o autoexame das mamas, né? Vocês precisam saber fazer o autoexame e também precisam ensinar, tá bom? Porque se tem alguma alteração, alguma coisa na mama, tem que procurar a unidade de referência, tá bom? Então, a gente sempre trata os casos com alteração malignas, tá? Dá suporte psicológico, tá bom? Então, se por acaso ela tá num estado muito avançado, né? A gente acaba já dando suporte na parte cirúrgica, né? Quando ela entra com tratamento de quimioterapia ou radioterapia, tá? Então, a gente sempre tem que estar estimulando a nossa equipe para estar em volta dessa mulher, né? Dando orientação, acompanhamento, trabalhar com a prevenção, tá? Trabalhar com a prevenção, tá? Unidade básica de saúde, né? Quando vocês estiverem lá na parte do estágio, né? Trabalhar muito com educação continuada, né? Fazer palestras. Vocês sabem, né, que a gente consegue trabalhar bastante unidade básica com vários temas, tá bom? Então, isso parece tão banal, né? Câncer de mama, tá tão conhecido, falado, e às vezes a gente não dá importância para o simples autoexame, tá? Então, a gente tem que se organizar em relação a isso, tá bom? Não esquecer desse detalhe, né? E que é tão simples. Então, a gente tem ali os fatores de risco. Então, lógico, sexo feminino, tá? Menarca, tá? Antes dos 11 anos. Então, ou seja, primeira menstruação dela, tá? E menopausa após os 55 anos. Nuliparidade, então, sinal que nunca teve filho, tá? Ou a primeira gestação após os 30 anos de idade. E, por acaso, tiver histórico na família, tá?
Então, tem que sempre estar fazendo. Eu tenho o histórico da minha avó, né? Tem aquela história que fala que o câncer de mama, ele pula geração, né? Então, a minha avó teve, minha mãe não, e eu posso ter, tá? Então, ela pula uma geração, e isso não é via de regra. Também não encontrei nas literaturas que falam isso, mas é o dito popular, que acaba falando que geralmente acontece isso, alguns médicos dizem isso, mas eu nunca encontrei nenhuma literatura que fale que pule geração. Mas, quando a parte genética influencia, né, tem que ficar muito mais atenta ao autoexame e fazer mamografia constantemente, né, pelo menos anualmente, tá? O que você deve suspeitar, né? Então, quando você faz o autoexame ou você vai avaliar a paciente, tá? Tem que achar nódulo fixo, tá? Ela não se move, porque a gente não pode confundir quando tá próximo de menstruar, né? Que a nossa mama fica um pouquinho mais inchada, aumenta os nódulos, então a gente não pode confundir com os nódulos moles, tá? Então a gente tem que ver aqueles fixos que não saem do lugar. Quando não sente dor nenhuma, tá? Ou quando tem de um lado e não tem do outro. Então, toda vez que você faz o autoexame da mama, no mesmo lado que você achou um carocinho, você vai na mesma região para ver se também tem, tá? Distorção da arquitetura da mama. Então, o que quer dizer assim? Quando ela começa a ficar deformada, tá? E aí ela não fica mais, ela fica assimétrica, tá? Então, um lado pode ser diferente da outra. Alterações cutâneas, então ela pode ficar uma região hiperemiada, ou pode ficar descamada, tá? Alguma alteração. Secreção incolor ou sanguinolenta quando sai do mamilo, né? Por isso que a gente tem que fazer a expressão mamilar, para poder ver se sai alguma coisa, tá? A gente tem ali, né? Então, como que a gente faz o rastreamento? O autoexame, o exame físico, tá? Que aí, quando a gente faz autoexame, é quando a gente ensina a mulher a fazer o autoexame, ela mesma. Ela pode fazer isso frequentemente. O exame físico, quando nós, enfermeiros, fazemos na mulher. Mamografia, para poder estar acompanhando, tá? Não é indicado muito nas mulheres jovens, por isso que o SUS não libera, né, mamografia para mulheres novas, tá? Aí você acaba tendo que fazer no particular. Procedimentos auxiliares, como ultrassonografia, exame citopatológico e biópsia, né? No caso, os mais graves e quando realmente já fez uma punção, alguma coisa, né? Através do ultrassom, viu lá, fez uma punção e aí coletou o material, né? Ou às vezes tem que até fazer biópsia, tá bom? Para o laboratório. Então, isso daí é quando está num estágio mais avançado. Então, a gente começou a citar aqui de uma forma crescente, tá? Como que é o fluxo de atendimento, então? Então, funcionando na unidade básica de saúde, né? Primeira coisa, vai para lá, faz a consulta, é lá que nós vamos estar orientando essas mulheres, né? Trabalhando com educação continuada, em função desse tema. Então, se por acaso acontecer alguma desses casos que eu citei anteriormente, né? Uma normalidade. Então, a unidade básica vai fazer um encaminhamento, tá? Para ser atendida numa instituição própria, tá? Igual o Centro de Especializações Médicas, o CEM, o Centro da Mulher, tá? Aí já encaminha, direcionado já para poder estar fazendo todos os exames. Aí lá vai fazer, né? Radiografia, né? O radiológico não. Vai fazer o ultrassom, pode fazer uma mamografia, tá? Aí leva para o médico vai estar vendo. Às vezes, se não for um especialista de câncer, aí vai para o encaminhamento, tá? E se por acaso der tudo negativo, né? Depois de um ano ela retorna de novo. Isso, né? Se ela for maior de 35 anos. Se por acaso der positivo, quando ela fez os exames, aí ela vai para a unidade já específica sobre câncer, tá bom?
Hoje, a aula do que eu tô falando hoje sobre a aula, né? Comecei a falar sobre saúde da mulher. Então, hoje nós vamos falar dos tipos de câncer que tem a mulher, tá? Então, nós vamos começar falando nisso, os cânceres de câncer de mama, colo do útero, né? Da cervice, tá? Dos miomas. Então, a aula é sobre isso daí, sobre os diversos tumores que a mulher tem. Então, falando de câncer de mama, agora eu vou falar dos tumores uterinos, tá? Então, eu tenho lá o mioma uterino, tá? Que muitas mulheres têm, né? Ah, tenho mioma, tenho mioma. Então, isso precisa ser investigado. Então, ele não é maligno, tá? Então, basta fazer uma biópsia para poder estar fazendo, para ver se precisa, né? Fazer a retirada desses miomas. Em torno de 20 a 40% das mulheres acima de 30 anos, então eu acho o índice bem alto, tá? Tem mais tendência mulheres negras e nuligestas que nunca tiveram gestações, tá? Então, para vocês verem, né? Você viu a mulher que nunca teve bebê, né? O quanto de risco ela corre de ter câncer, tá? No caso de ter uma alteração hormonal, né? Então, a gente sabe que os ovários liberam os hormônios, né? Ovarianos, que a gente chama, e se ele tem um desequilíbrio, também isso pode estar ocasionando os miomas, tá? É muito difícil um mioma uterino de benigno se tornar maligno, tá? Mas a mulher, ela sente muita dor, né? Sente cólica, o fluxo sanguíneo é um pouco mais que o normal, né? Então, assim, é incômodo. Então, geralmente, elas tiram, tá bom? Então, aonde eles se localizam, tá? Na parte do corpo, do útero, no istmo ali, tá? E na parte cervical do colo do útero, tá? Então, de acordo com a camada uterina que se desenvolve. Então, eu tenho a camada subserosa, tá? Onde ele pode estar desenvolvendo, que é aquela parte do peritônio, tá? Visceral. O submucoso, então, é dentro da cavidade uterina, tá? Então, pode dar metrorragia, dismenorreia, tá? Ausência dessa menstruação. E intramural, então, é na espessura do endométrio, dentro ali na parte do endométrio. Então, o útero, ele vai aumentar de tamanho, tá? A parte da superfície dele fica, na ultrassom, fica irregular, tá? Então, pode também aumentar esse sangramento, tá bom? Então, ela geralmente aumenta essa menstruação dela, tá? Então, o que elas vão estar... a maioria não sente nada, mas as que sentem, né? Então, conforme o útero vai crescendo, por causa desse mioma, elas sentem uma dor lombar, né? Sente esse desconforto de pressão baixo ventre, esse peso, né? Então, tem um pouquinho de constipação. Por quê? Porque às vezes ele pode estar comprimindo a parte do intestino, você sabe que é ligado ali, né? Fica na parte posterior ali o intestino. Dismenorreia, né? A ausência ou dor, tá? Que ela pode estar sentindo durante a menstruação. Se ela engravidar, né? Com o mioma, ela pode ter um trabalho de parto prematuro, pode dar uma distócia, então o bebê não vai conseguir nascer de parto normal, tá bom? Porque ali o canal, né, dependendo do istmo cervical ali, pode estar um pouco deformado e não conseguir ter o parto normal. E também pode ocorrer o aborto espontâneo, né, por falta de oxigenação, parte de sistema circulatório ali para estar sustentando a placenta. Algumas mulheres podem causar infertilidade, tá? Pelo não conseguir realizar a nidação, né? Após o embrião estar fecundado, não consegue nidar no endométrio. Então, dependendo, essas classificações que eu passei para vocês antes, podem ser que não pode, principalmente se for no endométrio, não acontece a nidação, tá? Então, tem que tirar mioma, essas coisas. E pode também estar acontecendo o sangramento em excesso, tá? Que é o que eu já disse. Então, eu tenho aqui, o que eu tenho que agir com essa mulher? Primeiro, eu faço uma coleta toda de dados com ela, né? Procuro saber todos os dados que a gente citou anteriormente, né? Investigar também na família, alguma coisa, fazer a anamnese completa com ela. O exame ginecológico, né? Ela vai coletar um Papa Nicolau, tá? E outros exames, que aí faz ultrassom de pelve, né? Essas coisas.
O tratamento, então, pode ser expectante ou medicamentoso, dependendo do nível que está esse mioma, tá? No caso de estar muito grande, incomodando, né? Tá desconfortante, faz uma miomectomia, né? Retirar desse mioma. Ou tem algumas mulheres que já tiveram filho, já que vive tendo mioma, que toda vez tem que ficar tirando, elas acabam optando por esterectomia, né? Então, assim, se por acaso acontecer uma esterectomia numa mulher nova, que é muito difícil isso acontecer, é porque está muito avassalador e ela nunca cuidou, ela não teve acesso à saúde. Alguma coisa aconteceu para uma mulher nova, jovem, ter que fazer esterectomia por causa de mioma, tá bom? Seria mesmo nesse caso, se ela tivesse alcance dos cuidados de saúde, tá? Então, falando do câncer do colo do útero agora, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre mioma? Ou ficou bem esclarecido? Então, tá bom. Então, Tá bom, Bruno. Entendi. Então, tá. Câncer, então, do colo do útero, tá? Então, isso já é mais comum, né? O câncer do colo do útero. Só que as mulheres quase não fazem o cuidado necessário, né? Que tem de preventivo, essas coisas, não se cuidam. As DSTs, né? Então, fala aqui que no mundo todo, 470 mil novos casos e 230 mil óbitos por ano. É muito alta a incidência, tá? É a segunda mais comum entre as mulheres. O primeiro entra câncer de mama e o segundo entra o câncer do colo do útero, tá? Então, a sobrevida média é de 5 anos. Olha, 49% das mulheres só vivem 5 anos depois que descobrem. Então, tá num estágio mais avançado, tá? Então, assim, não dá importância, pega HPV, não trata, aí, né, tinha que cauterizar esse colo, fazer preventivo regularmente, ou às vezes tem muita troca de parceiro, não usa preservativo, e é uma coisa que você não consegue sentir, né, dentro de você. Quando você vai sentir dor, essas coisas, é porque já tá no estágio muito avançado, tá? Então, é o terceiro mais comum entre as mulheres aqui no Brasil, tá? Na parte de pele, não melanoma e mama, tá? Então, ele entra como mais comum, né? A quarta causa de morte por câncer em mulheres, tá? Então, primeiro entra mama, depois entra pulmão, colo e reto, tá? E aí depois ele vem colo do útero. Segunda patologia maligna mais frequente, tá? A outra é a mama. Aí eu tenho aqui, sem considerar câncer de pele não melanoma, tá? O que ele está querendo dizer assim, né? Tirando o câncer de pele. Incidência evidente em mulheres de 20 a 29 anos, com pico de incidência entre 45 e 49. Por quê? Pode estar acontecendo nessa fase ativa, né? As mulheres começam a atividade sexual muito novas. Então, essa incidência entra essa idade. Mas, quando se manifesta realmente que está em caso grave, ela já está com 40, 45 anos, né? Acima de 45 anos, ou até mais nova, né? Porque, não sei se vocês já ouviram falar, eu já vi muitas mulheres de 30, 30 e poucos anos que morreram de câncer do colo do útero, tá? Então, assim, a incidência maior é porque quando realmente já está em estágio grave já, tá? Fator de risco, então, baixa condição socioeconômica, tá? Hábitos de vida, então não tem boa higiene, né? Usa muito contraceptivo, tá? Atividade sexual, então, ou engravidou antes dos 18 anos, porque eu tenho muitas pessoas, não de Campo Grande, residentes em Campo Grande, em outros lugares, que elas têm 25, 26 anos, estão no segundo filho, nunca coletaram preventivo, nunca. E assim, é fora da realidade pra gente, né? Eu falo assim, não sei se é porque a gente que é da área da saúde, né, e sempre se cuida, mas as mulheres não se cuidam, não. Tem uma senhora que eu conheço que ela tem 70 anos, ela nunca coletou um preventivo na vida dela e nem vai coletar, ela fala.
Que ela fala que se ela morrer disso, ela nem vai ficar sabendo. Então, assim, é menos comum do que vocês imaginam essa rotina de preventivo. Promiscuidade sexual, né? Então, quando não tem muito mais que um. O tabagismo, tá? Tá ligado também. Idade 40 a 60 anos, tá? Sobre tabagismo, de verdade, eu não sei no que ele tá ligado, tá? Porque fala número de cigarros. Eu não sei se a nicotina, não sei fisiologicamente explicar o que a nicotina pode estar interferindo, tá? Principal agente causador, então, é o HPV, tá? Transmite sexualmente, tá? Se por acaso detectarem ele precocemente, então ainda bem que tem agora essa vacina do HPV para as adolescentes, tá? Então, em 1930, um tempo atrás, antes era a primeira causa de morte, né? Hoje a gente mudou, a gente tem um câncer. A adoção da citológico cervix mudou isso daí, né? Então, o preventivo mudou, porque antes elas morriam, mas elas não faziam preventivo. A partir do momento que Nicolau, né, começou a descobrir, né, fazer esse exame, melhorou então esse quadro, né? Então, mas continua tendo um índice muito alto. Então, não adianta ter a disponibilidade do exame e não realizar, tá? Então, se você se protege, né? Óbvio que você não vai pegar HPV. Faz sempre o preventivo, tá? Se você faz periódico, né? Periodicamente, então diminui aí 80%, tá? Campanha educativa também, que nós precisamos estar trabalhando com isso e mostrando a importância, tá? Quando vocês estiverem na unidade básica de saúde, eu quero que vocês trabalhem bastante em relação a isso, tá? Câncer preventivo, vocês também vão coletar preventivo. Então, o preventivo é um teste screen, né? O que significa isso daí? É aquele teste-chave, né? Para descobrir câncer do colo do útero, tem que fazer o preventivo, tá? Realizado por qualquer profissional da saúde, tá? Em treinamento. Por que qualquer profissional? Porque tem muitos lugares interiores que o técnico de enfermagem coleta. É da capacidade dele, da competência dele? Não, mas é o que temos, né? Então, se ele é bem treinado, se ele sabe, né, fazer o esfregaço certinho, passar na lâmina certinho, né, coletar certinho, né, que mal tem, melhor do que não ter ninguém para coletar, tá? E aí fala, em qualquer lugar do país, na unidade básica de saúde, tá? Por que eu falo isso? Porque tem médicos de consultório que não coletam preventivo, tá bom? Encaminham para outro lugar, tá? Então não precisa também de equipamentos, né, sofisticados. Basta ter uma mesa, ter um espéculo, ter a escovinha e a pazinha lá, tá? O câncer do colo do útero, então, tem as fases, tá? Pré-malignas. Então, a gente conhece lá NIC1 até NIC3, tá? Então, NIC significa isso daí, neoplasia intraepitelial lá na cervical, tá bom? Cervical lá do istmo cervical, tá? Do colo do útero. Então, a gente tem aqui NIC1, né? Então, quando vocês olham nos exames, falam lá, né? Que tipo de NIC que é, né? Então, quando é NIC1, então ele só tem uma camada superficial ali do colo do útero, tá bom? Então, ó, cerca de 80% das mulheres apresentam regressão espontânea, tá? Por quê? Você faz uma cauterização, trata com pomada, tudo pronto, melhora. Quando é NIC2, ele já tem até uma parte maior das espessuras do epitélio, tá? Eu vou mostrar uma foto para vocês. Tá? Então, ou seja, ela é considerada uma displasia moderada. O NIC3, ele já é acentuado a parte do epitélio, tá? Então, a gente chama ali, né, carcinoma in situ, ele já está localizado, né, num ponto estratégico já de um tratamento mais invasivo, tá bom? Então, eu tenho aqui, no caso das lesões de alto grau, né, que é de NIC2 e NIC3, a maioria das mulheres tem 35 a 49 anos, tá?
E isso acontece quem nunca realizou o exame. Então, eu falo para vocês, quando encontra NIC2, NIC3, é porque a mulher não se cuidava mesmo, tá? Impossível uma mulher que sempre faz coleta, sempre se cuida, chegar a um estágio desse sem perceber e passar do 1, né, sem ter notado. Quando é compatível com o NIC1, tá? Aí ela faz o tratamento, pode fazer a cauterização, tudo, e depois de 6 meses ela tem que retornar, né? Para ver se deu tudo certo, se cauterizou-se, né? Se não precisa ter que repetir, alguma coisa assim, tá? Quando é NIC2 ou NIC3, aí já vai direto para o centro especializado, faz a colposcopia, tá bom? E para ver se não precisa operar, aí, ou se não precisa tratar com químio, rádio, essas coisas, tá? Então, eu tenho aqui a coleta do preventivo, tá? Então, coleta do preventivo, vocês já conhecem, tá? Não sei se todas já realizaram a coleta do preventivo, tá? E tem a introdução do espéculo ali, tem a escovinha pá, ali, ó, cervix, tá? Que é a parte cervical ali do colo do útero, tá? Então, primeiro, quando eu coloco a escovinha, a parte da escovinha é na endocervice, tá? Isso vocês têm que prestar muito atenção nessas terminologias, porque além de cair em concurso, cai na prova da professora Gislaine, tá? Então, a escovinha é utilizada dentro do colo do útero, tá? Na endocervice. Para você passar a parte da espátula é na ectocervice, tá bom? Então, é na parte externa que você coleta, tá bom? E aí você passa, né? A gente sempre usa essa técnica. Quando você vai usar a espátula, você coloca, tem a lâmina aí, vocês estão vendo. Então, você passa, vou até ativar minha câmera aqui. Então, você passa aqui, ó. Tem a espátula aqui, a lâmina, a espátula sempre você vai passar. Peraí, só um pouquinho, pessoal. Pessoal, peraí só um pouquinho, tá? Então, pessoal, você tá aqui com a lâmina, tá? Tá com a lâmina aqui, a espátula você sempre passa assim, tá? De cima para baixo, tá? E a escovinha você vai passar na outra metade da lâmina, tá bom? Aí você vai rodando a escovinha e vai passando, tá? Assim que você coleta o material aí na lâmina, tá bom? Então, eu tenho aqui, ela pode ser realizada em gestantes, tá? Mas a gente evita, principalmente, a coleta da ectocervice ou da endocervice, porque a gente não vai colocar a escovinha lá no orifício, tá? Pode estar estimulando, então a gente não coleta dentro da endocervice, só a ectocervice, a parte de fora, tá? E a gente evita também, porque se foi uma gravidez planejada, ela já fez esse preventivo antes. Se não foi planejada, né, a gente só coleta esse muco mesmo. No caso das meninas virgens, tá?
fala ali que a coleta tem que ser feita pelo médico, mas acontece a coleta pelas enfermeiras também, tá? Só que a gente só pega o muco mesmo, passa a espátulazinha ali, às vezes não introduz o espéculo, tá? Não introduz o espéculo, só coleta aquele material mesmo ali da parte da vulva, tá? Quais os cuidados? Então, isso daí toda mulher sabe, né? Quando a gente vai fazer preventivo, já fala que não pode estar menstruada, não pode usar o creme vaginal, tá? Não pode ter tido relação sexual, tá? Pelo menos fala 72 horas, né? Mas pelo menos 48 horas antes, não ter tido relação sexual, tá? E toda mulher que já teve relação sexual deve estar fazendo, certo? Então, quando que a gente faz o preventivo, então, após o primeiro exame, tá? Qual que é essa rotina? Então, quero que vocês entendam. Então, vocês fizeram lá o primeiro exame e o segundo exame, tá? Fez o primeiro exame, deu negativo. O segundo exame, você faz o próximo ano. Deu negativo também, né? Então, você só vai fazer depois de 3 anos. Eu acho muito, né? Antes, assim, todo mundo falava, todo ano, uma vez por ano, você faz preventivo. Quem tem parceiro fixo, uma vez por ano. Quem tem rotatividade de parceiro, a cada 6 meses. Só que agora o Ministério mudou. Se você faz o primeiro ano, deu negativo, o segundo ano deu negativo, você faz o próximo daqui 3 anos, né? Então, assim, muita coisa pode mudar. Lógico, se você até vai na consulta com o médico, ele faz a hora que você for consultar. Mas na unidade básica, eles restringem isso daí, tá bom? Se por acaso, no resultado, tá, do exame, der uma infecção de HPV ou alguma lesão ali no colo do útero, você faz o tratamento, faz cauterização, faz alguma coisa e volta depois de 6 meses, tá? Se tiver em alto grau, aí o médico vai acabar, né, encaminhando para outro lugar e aí segue aquela rotina que eu falei para vocês, tá? Peraí só um pouquinho.
Meninas, esperei só um pouquinho que eu tô resolvendo um probleminha aqui, tá? Mais 5 minutinhos.
Oi, pessoal, voltei, desculpa, tá? Quando a gente dá aula em casa, né? É complicadinho, né? Com filho, bebê, essas coisas. Então tá, pessoal. Então, vocês entenderam certinho essa parte, então, tá? De repetir o exame, então, com 2 consecutivos, tá bom? De negativo. Então, o próximo é depois de 3 anos, tá? Então, a gente tem ali, ó. A gente trabalha com exceção, né? Para tudo tem uma exceção. Então, nas mulheres que elas são imunossuprimidas, tá? Então, a gente faz sempre a atividade, tá? Do Papa Nicolau, é indicado sempre, tá? Quando começa o início da atividade sexual. E aí, a cada 6 meses, tá? Se por acaso for normal o resultado, aí faz anualmente, tá bom? Porque baixa imunidade, essas coisas não pode proliferar muito mais bactérias. Tá? Então, preste atenção nesse detalhe, tá? Entram também no grupo desse exemplo para fazer anualmente as mulheres, então, com HIV, tá? Aquelas que usam, então, no caso de fizeram transplante ou alguma coisa, ou que estavam em tratamento de câncer, tá? Ou fazem uso de corticoides também, tá? Também façam anualmente. Então, lembre-se dessas exceções, tá? Então, no caso quando o período menstrual é muito prolongado, tá? Mais do que o normal. Sangramentos vaginais entre 2 períodos menstruais, tá? Então, ou seja, além de descer a menstruação, ainda tem um sangramentos ou após a relação sexual sentir dor também, tá? E sempre tá realizando o preventivo após a menstruação, tá? Limitações que acontecem. Então, o alcance, às vezes, né, a pessoa não tem condições, não tem acesso fácil. Outra coisa, pode estar acontecendo erro na coleta, tá? Então, não soube coletar bem da endosservice, da ectoservice. Erro da fixação, não coloca certinho na lâmina, não passa o produto fixador, tá? Às vezes não sabe interpretar o exame quando vem, tá? E erro no acompanhamento, que às vezes aconteceu algum resultado inesperado, tá? Se perdeu a informação no determinado momento quando ela fazia acompanhamento, tá bom? Tá todo mundo comigo aí, pessoal? Estão aí? Sim. Ah, então. Tá bom. Sim. Oi. Oi, ó, qualquer coisa vocês podem perguntar, tá, meninas? Se vocês não perguntarem nada, eu tô entendendo que vocês estão entendendo tudo. Tá? Então, lá, quais são os sintomas, né, para poder estar realizando? Então, quando não se faz a prevenção, tá? Isso a gente falando, voltando do câncer do colo do útero. Quando você não faz a prevenção, que é o preventivo, essas coisas, tá? E logo ela passa por uma fase mais, como que fala? Uma fase mais agressiva, né? Então, pode estar acontecendo sangramento, tá? No início ou no final da relação sexual. Ela sente dor, ela tem um corrimento fétido, tá? Então, isso precisa ser investigado, tá bom? Então, dependendo da gravidade da mulher, do que aconteceu ali com ela, aí toma a conduta médica, tá? Ou pode ser pode até ser uma cauterização simples, um medicamento, igual eu falei, de uma pomada, ou tem que partir para uma cirurgia, ou já tem que fazer um tratamento mais invasivo, tá? A rádio e a químio, tá? No caso nosso, né? O que nós podemos estar trabalhando com isso daí, tá? Então, a gente tem que dizer os fatores de risco, tá bom? Para poder, né, que elas evitem. Incentivar o sexo seguro, que eu acho uma coisa muito complicada, principalmente para quem é casado, né? Aceitar isso, até da parte do homem, tá? Orientar a importância do preventivo. Eu sempre falo assim, toda aula que eu explico. Nós precisamos trabalhar com a conscientização, tá? Se vocês são conscientes, né? Se a gente consegue conscientizar as pessoas da importância,
elas fazem, né? Você não pode convencer ou impor que tenha que ser dessa forma. Conscientize a importância, porque uma pessoa consciente, ela faz, tá? Então, eu tenho ali treinamento, tá? Para poder estar realizando a coleta, atuar na detecção precoce, no tratamento e reabilitação também daqueles que a gente não pode mais evitar, tá? Isso é a nossa função, certo? Agora, mudando, terminamos então o câncer do colo do útero, tá? Então, vamos falar da parte da cervix, então, tá? Então, a gente tem lá, no caso de estagiamento, tá? Então, vamos falar da parte da cervix, tá? Não só do colo, agora do istmo cervical ali, tá bom? Então, quando eu tenho estágio 1, tá localizado ali. Opa, mudei aqui, tá? Ó, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O estágio 1, ele é limitado só lá no colo, no início lá do istmo. No estágio 2, ele já passou do colo e já atinge lá a parede pélvica, tá? O estágio 3, então, já pega toda a parede da pelve. Então, ali, ó, vamos olhar a fotinha. Então, eu tenho o estágio 1 lá, tá? Ele fica limitado, tá bom? Só ali na parte do colo do útero, a primeira fotinha, né? O 2, ele já se estende um pouco lá para a parede, ele sobe um pouquinho para a parede, tá? O 3, eu acho que eu pulei o 3, pulei o 3, tá? O 3, ele já alcança um pouco mais da parede, já pega a parte assim, endocervix aqui. E o estágio 4 já pode Professora, chegar... eu Oi, não pode tô falar. vendo esse aí. O slide? Não, desse unidade, estágio 1, estágio 2, não. Aqui agora, você não tá vendo esse slide? Não tá passando o Não, slide para você? tá parado no 37 para mim. Pra mim tá parado no 35. Não tô vendo também, não. Uai, gente, eu já tô no estágio, eu tô no slide 42. O meu tá no 43. Quem que tá vendo aí no slide 42? Eu também tô. Pessoal, meninas, não tá aparecendo para vocês, eu acho que a internet de vocês tá lenta, então, não tá rodando. Atualize e entra de novo. Querem sair e entrar de novo para eu poder... Meu tá no 42. Vou fazer isso aí, peraí. Tá. E às vezes a internet fica lenta. Aí aparece. Ok, tô no 42. Tá, ótimo, então. Vamos ver quem mais. A Márcia também saiu. Vou esperar a Márcia voltar. Gente, olha que legal. Vocês estão me vendo aqui na câmera? Sim. Olha que legal. Tem um... Esperando a Márcia voltar, né? Ó, você viu que eu tenho uma figura de sala de aula? Tá conseguindo ver? Viram que o meu fundo é uma sala de aula? É um quadro? Não, aqui tem um aplicativo aqui que quando você está ao vivo, eu não sei se para vocês aparece. Ó, quer ver? Eu consigo mudar, ó, tá vendo? Ó, que legal. Eu não sei quando vocês vão ativar a câmera de vocês, você consegue mudar o plano de fundo, ó. Legal. Legal, né? Aí eu coloquei uma salinha de aula, então. Agora eu vou voltar lá na salinha de aula. Aí, Márcia voltou. Beleza. Tá aparecendo agora, Márcia? Ainda não, peça um pouquinho. Tá. Então, eu vou explicando, tá? Para não ficar parado. Aí você olha depois a figurinha. Tá no 42, parou no 42. Então, deixei para frente, então. Então, aqui. Então, aqui tem a figurinha, tá? Então, todo mundo tá vendo agora o 43?
Tá. Então, tá. Ok. Então, a gente tem aqui, tá? Então, o estágio 43, o estágio 2, que ele pega só a parede, né? 1/3 inferior, só aqui, tá? O estágio 3 eu acabei esquecendo de colocar, tá? Mas aí eu acabei colocando aqui, que eu esqueci só de acrescentar lá, que ele já pega a parte inferior inteiro da vagina, tá? Aqui mostra aqui o 3. E o 4, ele já pode pegar a parte de bexiga, da pelve, do reto, tá? Então, o estágio 4 de câncer cervical, ele é muito mais agressivo, tá? Então, a gente mudando aqui. Então, câncer do endométrio, tá? Falando do câncer do endométrio, eu tenho ali 10%, né, dos cânceres de útero são de endométrio, tá? Mulheres é em torno de 50 a 69 anos. Menopausa, né? As mulheres que estão na menopausa chega a ser 60%. Quando ninguém não teve nenhuma gestação, portadores de hiperplasia, né? Já teve algum tipo, né? De hiperplasia endometrial, então pode estar desencadeando esse câncer também. Estrogenoterapia isolada, quando você faz um tratamento de estrogênio, alguma coisa assim, que pode estar exacerbando isso. Obesidade, hipertensão e a diabetes, tá? Então, quais são os sinais e sintomas desse estágio, tá? Então, 0 não tem nada. 1 e 2, ele tem uma metrorragia e um corrimento meio sanguinolento quando tem atividade sexual, tá? Porque aí passa ali pelo istmo, né? Pode estar cutucando, alguma coisa assim, o colo, e pode estar desencadeando esse sangramento. No estágio 3 e 4, além da metrorragia e o corrimento, ela vai sentir dor, pode ter fístulas, tá? Fístulas reto-vaginal, tá? Então, ela pode sentir dor também, até atrapalha toda a parte intestinal dela, tá? Como que é o diagnóstico, então? Quando não tem queixas, né? A gente avalia primeiro as queixas, vê a parte de hemorragia. No exame ginecológico, né, vê também pelo ultrassom se esse útero dela tá aumentado e o colo uterino dela tá amolecido, que a gente chama, né, é um colo bem mole, bem, né, sinal que tem ali alguma neoplasia, alguma coisa, tá? E também pode fazer a parte de curetagem, né, que entra com espéculo, faz a curetagem endometrial, tá? Vai para autópsia, para biópsia, para fazer a autópsia, tirando a biópsia do endométrio, para poder ver se tem alguma coisa. Aí faz ultrassom também intravaginal, tá? E o citopatológico para ver se apareceu alguma coisa nessa curetagem. Aí eu tenho lá os estágios, então. O estágio, então, o tratamento pode ser cirúrgico, tá? Então, o estágio inicial eu posso estar fazendo esterectomia total, tá? Ou a salpingoforectomia, tá? Bilateral. Vou mostrar o desenho para vocês, tá? Então, quando o estágio é muito mais avançado, eu já faço essa técnica aqui de Wernicke lá e linfedectomia bilateral, tá? Tirar todas as linfas, tudo tira dos dois lados. Isso é uma técnica de cirurgia, tá? Esse HTA. Pode ser feito com hormonoterapia, quimioterapia ou radioterapia. Então, vamos supor, para eu ter que fazer uma esterectomia total, eu tiro toda a parte. Então, ali vocês mostram, tem a parte da cervix, na primeira figurinha do lado esquerdo, tem ali colo uterino. Então, essa parte do istmo ali, né, que acometeu o câncer, eu posso estar fazendo uma esterectomia total. Quando eu faço uma esterectomia total junto com a salpigoforectomia, tá? Que eu tiro também a parte das trompas, então eu tiro parcial da parte das trompas, tá? A esterectomia radical, eu tiro o útero, tiro trompas, tiro ovário, tiro tudo, tá? E aqui eu tenho aqui, ó, parcial, então só útero, tá? Deixando a parte do colo. Total, eu tiro até a colo do útero, o útero tiro tudo, e a radical tiro trompas e ovários, tá? Aí, mudando agora para câncer de ovário, tá? Terminamos de câncer de colo de útero, falamos de câncer de endométrio, tá?
Vamos falar agora de ovário. Então, todas as faixas etárias, independente, lógico que pode aparecer mais nessas mulheres acima de 50 anos. Câncer de ovário é rápida a evolução dela, então elas podem começar a sentir dor, alguma coisa, ter dificuldade, né, para ovular, tá? Não fala que não sabe o motivo, tá bom? Fala que te fizeram um estudo e essa doença acontece muito mais em pessoas que ovulam, que a gente chama hiperestimulação ovariana, tá? Tem umas mulheres que liberam muito óvulo nos seus períodos férteis. Então, esse estudo fala que acometeu essas mulheres. Uso de pílula por mais de 5 anos, tá? Acontece menos, né? Até 60% no risco, tem incidência diminuída. O exame clínico e ultrassonografia, ela detecta massa, tá? Então, ou seja, fez lá na parte dos ovários, eles podem estar vendo massas tumorais que rodeiam, ficam em volta do ovário. Diagnóstico em estágios precoces ocorre em menos de 1/4 das vezes e tem importância fundamental no prognóstico. Lógico, tudo que você faz e consegue detectar com antecedência, você consegue fazer um tratamento, né? Então, ali, se vocês olharem a figurinha que eu acabei de dizer, então faz o ultrassom ali, você consegue ver o ovário e consegue ver essa massa em volta do ovário, tá bom? Com esse tumor. Então, quando o estágio está muito avançado, porque como é interno da gente, você não vai conseguir sentir muita dor, né? E você não consegue notar diferença estrutural. Você vai começar a sentir fadiga, inchaço na região do abdômen, tá? Na parte ali suprapúbica, dor nas costas, né? Dói durante o ato sexual, perda de apetite, peso, mudança de hábito de intestino. Lembra que eu falei que, né, esses cânceres abdominais, incluindo útero, colo, ovário, ele altera toda a parte intestinal, porque o cólon tá grudado ali praticamente com o útero ali. Sistema urinário também, sangramento vaginal anormal, quando você realmente fala, eu estou sangrando demais, e isso não era comum, tá? E alteração, então, na menstruação também, né? Porque, principalmente se você tá na fase de fertilidade ainda, você consegue ver a alteração, né, de ovário, tá? Altera toda a parte menstrual, porque ela libera hormônio, né? O ovariano libera hormônio. Agora, falando do câncer de vulva, já é mais difícil, tá? E quando acontece, 1% deles são malignos. Mulheres também acima de 60 anos. Principal agente etiológico dele é o HPV, tá? Infecção também pode ser contraída durante a juventude, tá? E aí ela não faz nada, não detecta, não coleta nada, e aí acaba descobrindo isso numa fase muito avançada, tá? Então, a evolução dela é lenta, você não percebe, tá? Mas depois você começa a ver as lesões, tá? Então, quando começa a estourar, as lesões ficam muito feias, tá? Prevenção, então, desestímulo à atividade sexual promíscua, tá? Tabagismo e a multiplicidade de parceiros, isso para todas. Tá? Tratamento, então, quando tem dor, sente alguma coisa, com os cremes, tá bom? Toda alteração da pele, na parte da vulva ali, tem que fazer a biópsia, tá? Então, aqui eu trouxe uma fotinha para vocês. Então, vocês não conseguem, ela pode estar confundindo, assim, sabe, com uma herpes, né? Feia nessas figuras. E ela, assim, ela é lenta, não consegue observar tanto ela, mas depois, quando ela estoura, ela fica feia, tá? Então, como acontece às vezes a mulher a partir dos 50, 60 anos, às vezes ela não tem mais uma atividade sexual ativa, então, assim, raramente ela tem relação sexual, então aquilo meio que vai ficando em desuso. E ela não percebe tanto essas feridas. Lógico que nesses estágios graves que tem, tá bom? Impossível não perceber, tá? Mas no caso que eu falo assim, da primeira foto do lado esquerdo,
a de baixo ali, né? Então, ali quase não percebe muito, tá? Não sente muita dor. Então, olha, mulheres com HIV positivo, então vamos tratar delas, né? Então, a gente falou tudo dela, como que funciona. No caso do preventivo, para essas, né? Todas têm que realizar preventivo. A mulher que ela tem HIV positivo, se der normal, então, o preventivo dela, ela faz uma colpocitologia. Se por acaso der normal, tá? Ela faz todo ano, igual eu falei anteriormente. Se der anormal, aí ela tem que fazer uma biópsia, tá? Mesma coisa, tudo gera em forma, né? Resulta na colposcopia e na biópsia, certo? Aqui são as referências, tá? Agora eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Então, já que a gente falou de todos esses cânceres, a gente tem que... São doenças, né? Que a gente tem afecções ginecológicas, o HPV, essas coisas. Então, vocês estão em 7 meninas. Eu contei, né? Teoricamente, vocês são em 13, né? E o que eu quero que vocês façam? Vocês vão escolher dentre essas afecções, vocês vão montar um slide, tá? Vão escolher entre vocês aí quem vai ficar com o quê, tá bom? Eu deixo a sala de aula ativa aí para vocês poderem estar conversando e escolhendo já. Vocês vão colocar a definição dessa afecção, vai colocar sinais e sintomas de cada uma, né? Vocês vão escolher só uma. Como que transmite isso, tá? Tem umas que é por relação sexual, outras, né? Pode ser que não, tá? E vão colocar 3 diagnósticos de enfermagem com a intervenção de vocês, tá? Então, vai ser esse slidezinho assim, ó, igual eu faço. Como que vai funcionar? A próxima aula, tá? A próxima aula, cada uma, então, nós vamos conversar assim. Alexandra, pode colocar seu slide aqui, Alexandra. A Alexandra vai colocar o slide dela e vai começar a explicar para a gente. A próxima, Andresa, tá? E assim quem tiver em sala de aula, tá bom? Então, aqui vocês vão escolher. Então, eu coloquei aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Coloquei 13 afecções ginecológicas. E aí vocês podem escolher o que cada uma vai ficar, tá? Monta o slide, não precisa ser slide muito grande, muito comprido, tá bom? Tentem colocar assim no máximo 5 slides, tá? A definição, outros sinais e sintomas, outro como que pega, tratamento, se vocês quiserem colocar também, e o outro os 3 diagnósticos com a intervenção, coisa bem simples e rápida, tá? E aí vocês vão apresentar aqui na sala de aula, ok? Todo mundo entendeu, meninas? Oiê! Sim, ok, professora. Entendi. Ah, tá, que bom. Achei que eu tava sozinha. É muito silêncio, gente. Ó, então, vocês podem escolher aqui, porque aí eu já vou começar a correção da prova, tá? Então, quem não tá em sala de aula hoje, pode fazer o trabalho, depois, né? Quem quiser saber alguma coisa sobre o trabalhinho, é só depois entrar na aula na segunda-feira que vem e apresentar, porque escolheu um tema, certo? Certo. Naina, você aí que é líder, tá? As outras meninas aí também, se tem alguma liderança aí, eu não sei se tá todo mundo no mesmo semestre, que eu não decorei o nome, dos semestres e as pessoas. Então, assim, não é para fazer e me entregar por e-mail, não é isso. É para apresentar aqui na próxima segunda-feira, tá bom? Então, por acaso, se alguém faltar hoje, que não está aqui em sala de aula, repassa o recado, ela escolhe uma doença e vem apresentar aqui semana que vem. Isso já vai valer nota de B2, tá bom? É o trabalhinho que eu estou passando para vocês. Tudo bem. Tá? Já pode escolher, professora? Pode escolher. Quer que eu vou falando um e quem quer ficar? Tipo assim, clamídia. Alguém se interessa com clamídia?
Não, fazer igual Pode leilão. ser. Professora, eu Pode quero ser. gonorreia. Pode Tá. ser? Quem quer gonorreia? Alexandra. Tá, Alexandra, gonorreia, então. Eu quero HPV. Carolina, que é HPV. Ai, não consigo mexer. Uai? Andresa, clamídia. Peraí, deixa eu anotar aqui. Que aí a gente já sabe. Porque aí eu passo para a Naína, né? Mandar no grupo. Peraí. Clamídia, quem que quer? Andresa. Andresa. Tá. HPV, quem quer? Era eu, prof, mas a senhora falou Carol. Eu falei, Carol. Não, eu quero herpes. Não, Ah, Carolina é herpes, né? HPV é a Naína. Herpes Gonorreia, Alexandra. tá. Herpes é a Carol, né, Carol? Isso. Tá. Gonorreia, quem é? Alexandra. Alexandra. Tá. Quem mais? Jennifer, que é o quê? Prof, eu não sei se a senhora conseguiu ouvir porque minha internet tá caindo, mas se ninguém tiver pego candidíase e eu puder ficar, Tá. Ninguém falou candidíase, então eu vou colocar candidíase para você. Díase é a Jennifer. tá bom, obrigada. Jennifer. Márcia, e você? Vulvite, aí eu não consigo ler porque tá o negócio do microfone. Aham. Vulvite e vaginite. Não consigo ler o resto. Tá. Vulvite e vaginite. Tá. Daiane, o que a Daiane quer? Daiane. É grupo de um. É grupo de um. Grupo de um. Daiane, você tá online aí ou só ligou o computador e não tá em sala de aula? 3, 6, 7, 8. Daiane. A Daiane tá no grupo do WhatsApp aí, Naína? No nosso semestre, eu acho que não, prof. Vocês todas que estão aí é do mesmo semestre, né? Aham. Tá, só essa. Olha, a Daiane só entrou online e não tá participando da aula. Não, eu não sou, prof. Você é de qual semestre? Eu também não sou, prof. Sou do 8º. Ah, tá. E vocês estão pagando a matéria, né? E não é. Tá, entendi. Entendi, mas não compreendi. Tá bom. Prof, eu também sou do 8º, mas eu coloquei na grade já. Não Tá. é pagando matéria. É a primeira Tá. vez. Então tá, ok. Eu vou colocar, então, eu vou postar esse trabalho e aí já vou colocar ao lado dessas patologias aqui, dessas afecções, já vou colocar o nome de vocês, tá? Porque aí quem abrir o portal já vai saber que tem o nome de vocês, tá bom? Pro, tira uma dúvida. Pode falar. Como que eu vou fazer para apresentar o meu slide? Porque aqui eu não vejo nada para me ajudar para. É assim, ó. Você tá vendo? Ó, deixa eu colocar aqui minha câmera. Vocês estão vendo essa barrinha que fica aí, que até tampou o slide? Aham. Então, não tem 3 pontinhos? Tem. Clica 3 pontinhos. Não, que não é 3 pontinhos. Não tem um quadradinho com uma seta apontando? Tem. Clica nessa seta. Abre uma tela grande e escrito procurar. Ela apareceu O assim, meu ó. aparece Compartilhar de eclã. Não aparece lá, vocês, tá escrito, um negocinho escrito procurar? Não, aí mais embaixo, pequenininho, tá ambiente de trabalho. Depois eu vejo, então, como que faz para vocês Ele poderem aparece só compartilhar. compartilhar. E quando vocês apertam, não tem um negocinho escrito embaixo assim, procurar? Não. Não. Só foto, vídeo e tela.
Ambiente de trabalho. Compartilhar foto, vídeo e tela. Então, depois eu vejo como que é que vocês vão colocar no slide. Eu vou perguntar para a professora Camila como que é, porque ela que está manjando bem desse sistema. Tá. Aí passa pra Naina, passa pra gente. Isso, aham. Aí eu passo certinho. Tá bom, Pro. Aí eu faço qualquer coisa, um videozinho, mostro para a Naina, mando para a Naina e vocês fazem. Porque na hora que vocês vão salvar no computador de vocês. Na hora que vocês abrirem, você consegue anexar aqui do jeito que eu faço, entendeu? Bem simples. Professora, se puder colocar ali no portal, que eu não estou no grupo do WhatsApp. Tá. Ou na aula aqui antes mesmo, eu sempre entro um pouquinho antes. Isso, eu sempre entro também, eu coloco meia hora antes, aí a gente tenta já colocar o seu já, tá? Tá bom. Uhum. Então tá, Obrigada. agora de nada. Então vamos fazer agora a revisão da prova aqui, tá? E a Daiane não apareceu mesmo, viu? A Daiane só deixou o computador dela ligado, só. Então, aqui, vamos lá, pessoal. Então, correção, então. Então, a alternativa 1, então, tá? Então, qual que é a diferença entre puberdade e adolescência? Então, ficou a alternativa B, tá? Puberdade é o processo biológico, tá? Não precisa ficar lendo todas as questões. Se por acaso vocês tiverem dúvida, tá? Vocês falam, professora, mas por que é essa, tá bom? Também vou disponibilizar isso aqui no portal. Eu vou colocar como pós-aula, tá? A correção da prova como pós-aula lá do 9, do encontro 9, tá? Para vocês. Aí a número 2, então, ficou a alternativa D. Então, qual que é, né? A sequência dos eventos da puberdade. Então, geralmente, no homem aparece o testículo, né? O volume testicular, e nas meninas, o broto mamário, tá? Lembrando aquela aula que eu dei presencial. No caso do adolescente, então, de 12 anos, né? Que vai lá no médico ebiatra, tá? Ela fala, então, que a mama direita está desenvolvendo mais que a esquerda, tá? Então, que ela encontra-se no estágio 3. Então, ou seja, lembra que eu falei para vocês que quando nasce, começa a nascer o broto mamário, não necessariamente nasce junto, né? Então, às vezes, pode dar essa assimetria. Então, é isso que tem que explicar, que a assimetria é normal no início do desenvolvimento das mamas, tá? Isso aconteceu com todo mundo, né? Crescia uma primeiro, depois a outra, tá? E até hoje a gente tem uma maior que a outra. No 4, assim, eu não sei como que apareceu para vocês lá. Eu não sei se a 1 é a 1, a 2 é a 2, tá? Eu não sei certinho. Mas eu coloquei conforme eu postei. Agora, eu não sei se lá ela acabou misturando. Outra, vocês têm que pegar pela resposta, porque cada um que abre, a alternativa se torna diferente, tá? Então, a número 4 é a mesma, só que para uma apareceu a letra E, que é o corrimento vaginal, a outra apareceu a alternativa A, que é corrimento vaginal. Você tá entendendo que ela mescla, ela mistura, ela não vai ser sempre a letra E, tá bom? Tipo assim, se vocês conversarem entre vocês e falarem assim, ó, número 4 é a letra E, ela muda, tá? Pode ser E para uma, pode ser A, pode ser para outra, tá bom? Então, quando eu falo qual que é o diagnóstico, tá? Da vulvovaginite, tá? Pelo exame físico lá, aí falou que o pH estava normal, tá? A queixa da adolescente só fala que é secreção vaginal clara, tipo corrimento branco, não é espesso, é homogêneo, né? Tem a parte, né, que sai ali na calcinha, reveste a parte da vagina, tá bom? Na parte da vulva. Então, o que é isso? Lembra que eu falei, quem estava presente na aula, eu falei que isso é um corrimento fisiológico do adolescente, tá bom? É o natural. Lembra que inicia a menstruação? Lembra que a gente conversou sobre isso em sala de aula? Então, é isso daí. É quando já sabe que vai iniciar o processo da menstruação, da menstruação, tá bom? A 5, então, ficou a alternativa, não posso falar C, né? Ficou essa estágio 3, então, ou seja, quando eu falo de pelos, mamas, né?
Então, qual que é o estágio 3? Significa que P é 3, pelos é 3, mamas é 3, genitália é 3, tá? Então, quando eu falo de estágio 3, tudo é 3, tá? Se eu falasse de 2, tudo é 2, tá bom? Se eu perguntasse qual estágio é e desse as características, aí pode ser P para 2, G para 3, entendeu? Então, quando eu dou qual é o estágio, aí você tem que avaliar a situação do exame físico. Agora, quando eu afirmo que o estágio é o 3, então tudo é 3, tá? No 6, então, acabou ficando G4 e P4. Então, ele fala aqui que tem aumento do pênis, aumentou o diâmetro da glande, começou o crescimento dos testículos, né? A pele já está mais enrugada, né? Do saco, né? Tem presenças já de pelos tipo adulto, tá? Que cobre só a parte pubiana, ainda sem atingir a face interna das coxas. Então, lembra que eu falei que quando é estágio 5 já, de pelos, já pega toda a parte da coxa. Nós estamos falando de homem. Então, por isso que ela é estágio 4 ainda, tá? Então, ali já matava a questão já. Falou? Não alcançou ainda a face interna da coxa. Então, é sinal que era G4, tá? E P4. Aqui pela busca da identidade, né? Então, a gente falou lá da perda do corpo infantil, da perda da infância, da identidade do papel infantil. Lembra que eu frisei bem esses 3 tópicos em aula, em sala de aula, tá? E aí entra como a síndrome da adolescência normal, tá bom? Eu vi que algumas pessoas erraram isso. Então, isso daí é normal acontecer esse desespero no adolescente, tá? Então, ficou bem característico, tem um slide bem certinho que fala sobre isso daí. Aí, agora a gente falando essa parte aqui, né, que eu dei a parte da crise de identidade, autoridade e sexual. Então, você tinha que colocar, a alternativa, então, ficou 2, 1 e 3, tá? Então, a 2, crise de autoridade, é quando tem uma atitude de oposição, de rebeldia e de confronto, às vezes, bem traumático, né? Então, vai de frente com a autoridade. Lembra que eu falei que o adolescente não gosta de ter, né? Sofrer essa parte de alguém mandando, essa coisa de autoridade. Aí é uma situação, falando de crise de identidade, então fala assim que a maior parte inconscientemente, né, deve ser concebida de maneira teórica e metapsíquica, né? Fala assim dessa parte de não entender que meio que fica no mundo, essa crise de identidade que eu comentei com vocês. E a parte de crise sexual, que aí fala, né? Que é a mais angustiante e complexa para o adolescente, assim como de autoridade, é o ambiente adulto e está baseado na reorganização do erotismo, tá? Então, é quando eles estão se descobrindo isso daí, né? As novas leis estruturais, né, do corpo, de o pênis está aumentado, né? Está aumentando, a mama está aumentando, então, por isso fica bem caracteriza a crise sexual. Tá? Essa aqui eu achei bem fácil. Não lembro se alguém errou assim, não consigo lembrar de cabeça. Eu achei difícil, Pro. Achou difícil? Eu achei tão fácil. Fácil, né? Assim. Mas eu explicando agora, Márcia, ficou um pouco mais simples? Aí fica, né? Mas na hora não tinha quem explicasse. Ele estava bem lá no slide, estava explicado também sobre isso. Então, eu li, mas assim, aí depois confundia de novo, aí eu lia de novo. Acho que essa pergunta aí foi a que eu mais demorei a responder. Sério? Sério. Parece que psicanálise é muito difícil. É ruim, né? Ter que entender, né? Assim, fazer interpretação. É, isso mesmo. Tá. Aí eu tenho aqui essa, que fala sobre que ele tem 9 anos, do sexo masculino, tá? E ele tem dificuldade, né, na parte da escola, tá? Então, ele fala que a criança não sabe ler corretamente, ele tem 9 anos, não sabe ler corretamente, ele só copia as lições do quadro, não apresenta antecedentes patológicos de desenvolvimento, né, para falar assim que ele tem um retardo, alguma coisa, não, tá?
não frequentou a pré-escola, ele ingressou já no fundamental com 7 anos, então, ou seja, só fazem 2 anos que ele está na escola, tá? Mas ele faz compra sozinho, ele vai no mercado, ele se comporta bem na família, vende pipoca final de semana, brinca, se relaciona com os amigos, tá? No exame físico não apresentou alteração nenhuma, só tá falando que ele não tem participação muito na escola, tá bom? Ele tem dificuldade na escola. Então, o que que ele fala, né? Então, a resposta correta é a avaliação pediátrica, que deve ser mais completa possível, abordando inclusivamente os aspectos emocionais, familiares, sociais e culturais. O que é que está tirando a concentração desse aluno, entendeu? Porque se ele tem um desenvolvimento normal, então eu só vou fazer um acompanhamento com ele. Só que aí de uma maior complexidade, né? Eu vou ter que trazer um psicólogo ou alguma coisa assim para estar podendo fazer acompanhamento. O que está acontecendo emocionalmente com ele, tá bom? Então, é só isso daí. Então, não quer dizer que ela é imatura, ele não precisa fazer teste intelectual nele para poder saber desenvolvimento motor, porque fala que ele brinca, ele faz tudo, então não é a parte motora. A parte realização de eletroencefalograma, quadro de dislexia. Não, porque fala que ele não tem nenhuma patologia, não tem nada de antecedentes, tá? É desnecessária a realização de um contato com a professora da criança? Pois não, você conversa com a professora, né? Tem que estar interagindo para ver o que está acontecendo, tá bom? E a última, então, fala desse adolescente. Então, o exame físico dele deu normal, né? A pressão arterial dele, né, que foi feito por 3 vezes consecutivas, foi tudo acima de 140. Tá? Então, o adolescente, ele fuma, toma uma cerveja, eventualmente, o pai já é hipertenso, a mãe faleceu, né, por um acidente vascular, né? E além de prescrever dieta hipossódica, o que mais você, enfermeiro, faria? Então, a gente ia só incentivar a atividade física, pedir para ele parar de fumar, parar de beber. A gente não pode prescrever medicamento, então nenhuma das outras alternativas se encaixa. Então, essa daí estava bem fácil, tá? Acho que a maioria acertou, não lembro de alguém que tenha errado essa, mas estava bem fácil, tá? Então, a gente não prescreve medicamento, tá? Então, só nós, enfermeiros, o que nós deveríamos fazer? Só a letra A de cara, tá bom? Então, eu vou postar isso daí. Pode falar. Quer falar, Carolina? Não? Daiane, voltou, Daiane. Assim, Jéssica, atende aqui para mim, por favor. Ver quem que é. Oi, pode falar. tem como a gente olhar a nossa prova? Tipo, as alternativas que a gente colocou ou não dá? Vocês conseguem fazer revisão? Quando vocês olham? É isso que eu queria saber. É só entrar lá de novo e olhar as respostas. Você consegue? Mas ele não abre. Ó, Ele não abre a prova novamente. deixa eu ver aqui. Eu até tinha respondido a prova de vocês para ver se estava tudo certo. Eu entrei como aluno. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo ver as respostas. Aí eu entrei como aluno, né? Vamos ver o que ele me mostra aqui. Aí eu fiz a prova para ver se dava para fazer, se ela rodava certinho. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui mostra a minha nota. Vamos ver se eu colocar aqui voltar ao curso. Vamos ver. Se ele aparece alguma coisa, voltar ao curso. Não. Eu tenho que mostrar o meu relatório. Eu acho que no meu relatório mostra quem errou, mas qual alternativa que vocês colocaram, acho que eu não vou conseguir ver. Oh, meu Deus. Deixa eu colocar aqui.
Daiane já voltou, Daiane? Vamos ver aqui. Aqui mostra que todos tentaram revisão. Pro, Ah, eu entrei, parece que você tem que abaixar, aí manda abrir uma cópia, né? Ele vai estar no Word. Ah, não, não é. É outra coisa. Mas lá ele não dá para abrir mesmo. essa não Tentei consegue. aqui. Aham, eu achei que você tinha que abaixar a prova e depois abria. Não, quer ver? Não deu. Vamos ver, inscrito, ó. O que eu consigo fazer é mostrar qual que erraram. Isso vocês sabem qual que vocês erraram? Então, prof, é porque, assim, pelas respostas, eu errei 2. Mas aí a minha pontuação foi diferente. Aí essa que eu queria ver, entendeu? Eu não sei se eu coloquei alternativa, se eu sabia a resposta e coloquei outra, tipo, por engano. Entendeu? É isso que eu queria, essa é a minha dúvida. Mas você sabe qual que você errou? Você sabe se foi a 1, a 2, a 3, você sabe isso? Eu tenho certeza que eu errei a 4 Peraí, só um e pouquinho. Deixa eu... aquela do adolescente, que tinha 1, 2 e 3, sabe? Para elencar. Se eu consigo falar aqui... Tá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e falar quem que errou. Você falou que tem certeza? Vamos tentar aqui, peraí. Vou colocar aqui notas. Porque não aparece qual que vocês colocaram, entendeu? Vocês tinham que, tipo, lembrar, teoricamente. Ó, Naína acertou tudo. Andresa, tá aí? Tô. Andresa errou a primeira, Andresa. Só que, ó, não mostra revisão de tentativa. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa revisão de tentativa. Vamos ver se aparece aqui qual que é. Ah, aparece aqui, Andresa. Andresa, você marcou a letra D da 1. Qual a diferença entre puberdade e adolescência? Você colocou a puberdade é um fator necessário para precipitar a adolescência. Eu consigo. Eu vou fazendo isso, então, agora, tá? Pode ser? Ok. A Márcia tá aí. A Márcia errou a Eu tô com. 6. Deixa eu ver. Deixa eu passar aqui mais para frente. A Márcia errou a 6. Ai, esse meu sistema aqui, a tela fica pequena. Deixa eu ver se consigo diminuir a tela. De todo mundo. Ai. A Márcia errou a 6 e a 7. Márcia, deixa eu ver o que você colocou de alternativa aqui. A 1 você acertou, a 2 acertou, a 3, a 4, a 6. Você colocou do estadiamento geral G5 e P5. Márcia, você colocou. Em vez de G4 e P4, você colocou G5 e P5. Errei. Isso. E a 7, você colocou luto da adolescência e não a síndrome da adolescência. Tá bom. Colocou luto. Tá, vamos para a próxima. Tá bom. Vai lá. Marcela, tá aí? Não, né? Alexandra tá aí, né? Tô. Tá. Alexandra, você errou a última, Alexandra. Ai, não acredito. Uhum. Tá mais fácil. A última, vamos ver o que você colocou aqui. Você colocou furosemida e propanolol. Mentira. Aham.
E ali, hein? Foi esse que você errou. A Gislene não tá. Mariane tá aí? Não Mariane, tá. tá? Não. Mariane, né? É porque eu tô na minha tela, eu não lembro quem que tá aqui. A Tá a Mariane, Andresa, a Carol e a Ah. Jennifer. a Mariane não tá. Tá. Mariane pula, então. Daiane acertou tudo. Juliane também não tá aí. Camila não tá. A Jennifer. A Jennifer, você errou, Jennifer. A 7. Vamos ver o que era 7 aqui. Cadê? Jennifer, você colocou luto da adolescência também. Em vez de síndrome da adolescência, colocou luto da adolescência. Tá bom, prof. Tá? E o que mais? Só, né? Falei de todo mundo, né? A Naína tirou 100. Então, assim, vocês tiraram, que nem a Naína tirou 1.000, a Andressa tirou 900, entendeu? Pela essa nota que vocês tiram, multiplica por 100. Tá? Falei de todos? Falei, né? Ok. Então, tá. Certo, pessoal? Tirada a dúvida? Sim. Então, tá. Então, a gente encerra a nossa aula hoje, tá? Então, semana que vem vai ser a apresentação, então, de vocês, desse trabalhinho, tá? E aí eu só vejo como que eu faço para liberar, porque tem uma configuração que eu libero para vocês mostrarem o slide de vocês, tá? Aí depois eu só vejo com a professora. Professora, quando vai ser lançado no portal? Em nome de Jesus, eu quero já começar a lançar essa semana. Tá. Tá bom? Bom, nota de prova vocês já têm, aí só de atividade mesmo, tá? E essa já vale para B2. Prof, Ok, obrigada. Então, prof, tá. Oi, pode falar. Daiane licença. apareceu, Daiane? Ai, prof, é porque a minha filha tá tendo aula também no mesmo horário. Daí eu tô com o celular e ela no notebook. Daí, às vezes, eu tava dando uma pausa para ouvir você e também dando assistência para ela, porque ela só tem 6 anos. Tá. Daí tá E eu meio faz puxado. tempo que eu tô te chamando. Prof, desculpa. Tá? Eu coloquei, comecei dando assistência para ela. Mas é assim, prof, licença. Eu tô com o portal aberto aqui e você falou que já foi lançado, a avaliação minha tá 0. Não, eu não lancei, não. Eu tô fazendo correção da prova. Ah, tá. Você acertou. É Daiane Paixão? Paião. É. Daiane Paião. Ó, já coloquei um X aqui, Daiane. Jesus. Tá, então você acertou tudo, tá bom? Então, a nota da sua prova é 1.000, tá? Que bom. Tá tranquilo. Eu vou voltar no slide agora, Daiane, que você não viu que eu passei um trabalho para semana que vem, tá? Para poder ser apresentado. Ah, tá. Tá? Deixa eu colocar aqui de novo o slide. E aí eu te falo, eu vejo qual que você quer para eu poder colocar aqui. Ai, tá bom. Tá? É assim, você vai escolher, as meninas já escolheram, tá? Qual que é a afecção ginecológica que elas vão fazer. Vai fazer um slide, no máximo 5 slides, igual eu apresento aqui, tá? Vai montar um slidezinho, vai escolher uma afecção ginecológica, vai dizer a definição, sinais e sintomas, tá? Como que adquirir isso e colocar 3 diagnósticos, tá? De enfermagem com a sua intervenção. Eu vou colocar aqui quais são as afecções para você escolher qual que você quer, porque as meninas já escolheram, eu já coloquei o nome delas já. Tá. Eu falei, eu não sei se você escutou, essa parte que eu estou cobrando agora, nós vamos começar a falar de mulher agora, tá? Já acabou criança e adolescente, foi matéria de B1. Agora, para B2, vai ser só sobre mulher agora, tá? Ó, então a atividade é essa, tá? Eu vou postar isso aqui no portal.
Ó, já escolheram clamídia, candidíase, tá sobrando a DIP, que é a doença inflamatória, tá sobrando inflamação cervical ou cervicite, tá sobrando molusco, tá sobrando sífilis, tá sobrando tricomoníase e Gardnerella. Qual que você quer? Sífilis. Sífilis, tá. Aham. Então, eu coloquei, então, tá bom? Aí eu falei, Tá. você tá no grupo da Naína, do WhatsApp? Não, eu tô no grupo só do 8º da manhã, o grupo da turma da manhã, do 8º semestre. Ah, tá. É ele? É porque eu não vi Gislene entrar, tá faltando um monte de gente. Maria, você conhece Maria? Não, prof. Não? Ó, A Maria é do nosso grupo, Pro. gente, conversa com essa Maria, ela não fez a prova, não entra em sala de aula, não faz nada, essa Maria. Então, né? Conversa com ela, porque senão ela não vai ganhar as notas. Não mandou nada, não fez nada. Eu acho que ela mandou um trabalho para mim. Eu acho ainda que ela mandou um trabalho só. Ou nem isso, né? Eu tô terminando de fechar a tabela. Gente, eu tenho mais de 200 alunos. Pensa, o meu e-mail é entupido de tanto trabalho. Então, assim, eu tô conseguindo me organizar para lançar, sabe? Às vezes eu vejo que não tem um trabalho lançado, aí eu volto no e-mail para ver se não se perdeu, né? Ou às vezes fica mandando um monte de anexo no mesmo e-mail. Então, assim, vira uma baderna, tá? Então, eu acredito, como terça-feira vai ser feriado, amanhã, eu acho que eu vou conseguir dar uma organização nisso daí, tá? Então, Daiane, fala com o pessoal, não sei se você conhece também, que tá faltando, vocês são em 13, vocês só estão em 7 aqui, tá? E para pegar, eu vou postar isso daqui, vou colocar o nome de vocês ao lado das afecções para não repetir. Só que não é para mandar por e-mail para mim esse trabalho, é para apresentar em sala de aula na próxima aula, segunda-feira, tá bom, Daiane? Tá bom. Então tá. Meninas, Mas, beijo, então. desculpa, prof, desculpa. Apresentar em sala presencial, vai voltar às aulas? Não, Ou é não, apresentar aqui? aqui, Ah, aqui tá. ao vivo, segunda-feira que vem. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou começar assim, Alexandra, pode apresentar o seu. Aí a Alexandra vai colocar o slide dela e vai começar a explicar pra gente. Aí eu vou falar, Daiane, agora coloca o seu slide. Aí você vai começar a explicar pra gente, segunda-feira que vem. Ah, tá, entendi. Tá bom? Aí não precisa ser slide muito comprido. É individual ou é em dupla? Individual. Ah, beleza, então. Tá bom? Aí eu vou postar lá na unidade 10. Eu vou postar 9, na unidade 9, que começa a unidade nova de vocês de B2. Tá bom? Ah, ok. Eu vou estar postando lá. Tá bom? Ok, prof. Então tá, beleza. Um beijo então para vocês. Bom feriado e boa semana, tá? Igualmente. Até mais. Igualmente, Pro, até mais. Beijo, beijo. Tchauzinho. Tchau, Pro. Tchau, meninas. Tchau. Tchauzinho.